Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa nos acompanhar e que possa ser conosco, né? Em meio a tantas coisas que nós temos visto acontecer nesse mundo. Então nós precisamos que a graça do nosso Senhor Jesus ela venha estar conosco a cada instante e a cada momento. Bem, pessoal, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos seguimento, né, nessas mensagens que, pelo Espírito Santo, nós temos procurado compartilhar com vocês. Eu sempre procuro me colocar à disposição do Espírito Santo para que ele, por meio de nós, possa encontrar lugar para ele falar. Porque se não for para mim vir aqui com a direção, com a instrução do Espírito Santo, é melhor que eu me cale. É melhor que eu me cale. Então eu permito-me que o Espírito Santo nos use para que tantos quantos possam nos ouvir sejam persuadidos pelo Espírito Santo, que convence o pecador dos seus pecados, né? Que convence o pecador dos seus pecados. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 20, que diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Bem, meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você que está nos acompanhando aqui agora, você que está chegando pela primeira vez, eu não sei qual é seu crédulo religioso, qual a sua placa de igreja, eu não sei de que crença você é, mas você crê na Bíblia? Você crê que esta palavra aqui é a palavra de Deus? Porque no livro de Isaías 53, deixa eu procurar aqui rapidinho, no livro de Isaías, capítulo 53, diz assim, inicia assim: quem creu em nossa pregação? Está lá a interrogação lá. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então, a Bíblia, ela é o livro para que todo aquele que se propõe a falar dela é para revelar as verdades sagradas, né, provenientes de Deus. Todas as pessoas que se colocam à disposição de falar desse livro, né, de abrir a Bíblia e falar dele, ele está revelando a verdade de Deus ao ser humano. Mas de que forma as pessoas têm crido? Você veja que nós vivemos em um mundo, né, perdido. Aqui no canal, sempre nos nossos vídeos, nós fazemos questão de compartilhar isso, que nós estamos no mundo perdido, no mundo condenado ao fim. Este mundo que nós estamos vivendo está condenado ao fim. E quando a Bíblia fala lá que o anjo disse a José, marido de Maria, né, que até então era virgem, ele disse assim: olha, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome Jesus, e ele salvará o povo do pecado deles. Esse é o grande ponto, meus irmãos.
O salário do pecado é a morte. O que tem levado muitas pessoas à morte, tanto do corpo quanto da alma, é o pecado. É o pecado. Eu estava até buscando no dicionário, né, o que é pecado. O pecado, ele transgride tudo o que é de Deus. É uma transgressões aos preceitos divinos, né? Isso é o pecado. É uma desobediência. O pecado é a pessoa desobedecer o mandamento, né? Os ensinamentos de Cristo. E quando nós pegamos o livro de Mateus, lá o livro de Mateus, no capítulo 6, está escrito assim, no livro de Mateus, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Está escrito aqui, Está escrito exatamente assim. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroam, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Não são os olhos a lâmpada do corpo? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de desaborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Meus irmãos, toda pessoa cristã, toda pessoa que se diz ser um servo de Deus, se ela não tiver um alinhamento muito estreito com a palavra de Deus, ela vai, em breve, ter a maior decepção da vida dela. Quando nós falamos, sobre a pessoa ter a maior decepção da vida dela, que decepção maior teria um servo de Deus de acontecer o arrebatamento da igreja e ele ficar? Que decepção maior seria para esse servo de Deus? Para essa pessoa que evangelizou, para essa pessoa que cantou no coral, para essa pessoa que frequentou a igreja religiosamente, sem faltar um domingo, sem faltar um culto de membro, para essa pessoa que pregou, para essa pessoa que fez obra social pela igreja. Qual decepção seria maior para essa pessoa se ela morrer e ela um dia comparecer diante do trono do juízo final e ela ouvir dizer para ela assim, olha, para o fogo eterno, para o lago de fogo? Que decepção maior seria para essa pessoa? Quando Jesus ele estava lá no Sermão da Montanha, ele fez vários ensinamentos. Ele ensinou sobre a importância de perdoar, ele ensinou a importância que tinha de amar o próximo, ele ensinou a importância que tinha das pessoas jejuar, das pessoas orar. E ele fez esse ensinamento aqui, que era para as pessoas não acumular tesouro nessa terra. Quando, meus irmãos, eu tenho o conhecimento que eu vivo em um mundo condenado, que eu vivo num mundo em que ele vai perecer, e que existe um mundo
aonde eu vou passar a eternidade que está sendo preparada para o meu pai, pelo meu Senhor, pelo meu Pai, eu não ando preocupado. Eu não ando ansioso, inquieto com as coisas. Nós sabemos que todos nós temos uma ansiedade natural, uma preocupação natural. Às vezes ficamos inquietos, coisas naturais. Jesus também teve tudo isso. Mas não ao ponto, né, de nós perdermos o equilíbrio. Porque você veja que existem muitas pessoas que elas trabalham, ajuntam, criam patrimônio. Parece que elas estão criando um patrimônio, parece que elas estão criando uma riqueza, como se elas fossem eternas. Aí as pessoas falam assim, mas eu estou deixando para os meus filhos. Tudo bem, eu vou dar um exemplo para você. Teve uma pessoa, né, que construiu um negócio, um patrimônio de trabalho. Construiu, fez várias franquias, abriu várias lojas. E por um motivo lá de um infarto, se eu não me engano, essa pessoa veio a morrer. No próximo mês, os herdeiros desfez tudo. Os filhos desfez tudo. Eles não quiseram ficar com aquilo. Talvez, enquanto o pai estava vivo, para não contrariar o pai, né? Eles aceitavam, mas foi o pai partir que eles desfizeram de tudo. Entregaram tudo. Isso é real. Não estou contando uma história aqui. É real. E isso também tem acontecido com várias outros lares, outras famílias. Que o pai constrói patrimônio e deixa tudo lá, depois vem a geração dos filhos e não fica pedra sobre pedra. O que eu quero dizer para você, meu irmão, você que tem o conhecimento da Bíblia, você que é uma pessoa que sabe muito bem o que está acontecendo nos nossos dia a dia. O cenário que nós podemos enxergar são do fim dos tempos. São do cumprimento da palavra que antecedem a volta do Senhor Jesus por meio do arrebatamento. Nós temos visto o homem, o ministério da iniquidade, né, trabalhando por esse mundo afora. O ministério da iniquidade já está presente neste mundo. E se nós não tivermos um cuidado, né? Sem querer eu virei a câmera aqui. Se nós não tivermos um cuidado, né? Nós acabamos nos perdendo. Porque o diabo está trabalhando para distrair muitas pessoas. O diabo está trabalhando de uma forma que eles querem as pessoas acumulando riqueza. Fazendo isso que Jesus reprovou. O diabo quer que as pessoas tenham o seu senhor, o dinheiro. O senhor de muitas pessoas é o dinheiro, como ele disse aqui, não podeis servir a Deus e às riquezas. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer. Ela quer aqui no Brasil, ela quer lá em outros países. As pessoas estão cada vez mais dependentes do material. Matam pelo material, traem pelo material, perdem o caráter por causa do material. O diabo tem feito nesse mundo, meus irmãos, o que ele quer, com quem permite que ele faça. A Igreja de Cristo precisa estar atenta, porque
o arrebatamento da igreja vai acontecer. E se o arrebatamento da igreja não acontecer, esta pessoa, nós iremos morrer. Nós iremos morrer. Todos nós estamos caminhando para isso. O que é de mais valioso para mim? É fazer o que Jesus disse, a juntar tesouro lá no céu. A juntar tesouro lá no céu. Eu não estou falando com isso que as pessoas vão abortar, sabe, tudo. Não estou falando isso. Eu só estou falando que as pessoas devem viver a vida delas, sabe, de uma forma que elas não venham deixar com que este mundo possa as embriagar. Com eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar lá, ainda mais se ela tem uma certa idade. Elas devem buscar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, está escrito aqui no livro dessa palavra aqui, ó, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Então, é descansar no Senhor, meu irmão. O cenário que nós estamos vendo dentro do mundo espiritual nos aponta que Jesus está à porta. O cenário que nós estamos vendo no mundo, nesse mundo, é rumores de guerra, terremoto, nação se levantando contra nação, falsos profetas se levantando, dizendo que ser Jesus, que Jesus vai voltar tal dia, levando desespero às pessoas que, coitadas, são desinteligentes. Temos visto o amor a iniquidade se multiplicar e o amor se esfriar. Tudo sinais do pré-arrebatamento. Epidemias, coisas horríveis acontecendo em vários lugares. Então o que isso quer dizer? Que o arrebatamento está à porta. E que nós devemos, cada vez mais nesse momento, viver vida de oração, viver vida de busca a Deus, viver uma vida de consagração, ter cuidado com essa coisa chamada internet, tomar cuidado com a internet, tomar cuidado com uma coisa chamada inteligência artificial, porque as pessoas não querem ler um livro, não querem mais pegar um livro para ler, elas querem digitar lá na internet e esperar lá que venha lá as informações e viver daquilo ali. Entende? Tomar cuidado com redes sociais, com que as pessoas, com que está se envolvendo, se não está muito se envolvendo com essas redes sociais e deixando a Bíblia de lado, deixando um momento de oração de lado, se esfriando na presença de Deus. É tudo que o diabo quer. Porque o mais valioso, o mais precioso que nós temos é a nossa salvação. E você não quer ser salvo? Você não quer passar a eternidade com Cristo? Então, se entregue para Ele. Toma uma decisão hoje mesmo de se entregar a Jesus. Descanse em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Porque saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.